Gente, sobre o poder, então, do parlamento, escutem essa apuração em primeiríssima mão do Caio Junqueira. Pode estar surgindo uma super bancada. Não é força de expressão, não, da Mona Lisa, é de fato fruto do que seria uma fusão do PP com União Brasil. Caio Junqueira, quero conversar com você, porque, nem nasceu e já tem nome. Afe Maria, conta, Caio. Filho é assim, né? A gente sempre pensa nos nomes. Espetacular. Mona Lisa, vamos lá. O que acontece? Essa semana tiveram muitas conversas presenciais. O principal ministro do presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Vamos lembrar, Arthur Lira e Ciro Nogueira são do PP, e dois aliados, né, aliadíssimos do presidente Jair Bolsonaro, e o Rueda é do União Brasil. Essas conversas foram presenciais ao longo da semana, tanto em Brasília quanto em Teresina, né, que é onde o Ciro está, e em Maceió, né, a terra ali do Arthur Lira. E como que evoluiu essa conversa? Qual que é a ideia? É fazer uma fusão partidária. Pega o União Brasil e funde com o PP, e cria aí, se isso der certo, isso é tudo uma negociação, é tudo um bastidor, é tudo uma conversa política que a gente trouxe aqui em primeira mão, um pouquinho mais cedo no site da CNN. Qual que é a ideia? É você ter o maior partido do Congresso, a maior força política do Parlamento brasileiro para a próxima legislatura que será definida neste domingo. E por que eles estão conversando antes? Porque daí você faz a projeção. Qual que é a projeção para a Câmara dos Deputados? 115 deputados. O União Brasil prevê mais ou menos eleger 65 deputados neste domingo e o PP planeja eleger mais ou menos 40 deputados. Então dá essa soma, por isso que a gente está tratando como 115, que é o que eles nos falaram. Bom, importante, todo esse movimento nos foi confirmado on the record, né, pelo ministro Ciro Nogueira. Então não estamos aqui só com uma apuração apenas de bastidor, ela é confirmada pelo principal ministro desse governo com quem eu conversei à tarde. Bom, e o que é a ideia? É você se manter com poder, com influência, independentemente de quem seja o presidente eleito. Porque com uma bancada dessa, de 115 deputados, você obriga o presidente eleito, seja Lula, seja Bolsonaro, a sentar para conversar. Não são eles que vão conversar com o governo, vai ser o novo presidente que vai ter que sentar com eles. É mais ou menos por aí, Mona Lisa. Bora, Caio, vamos lá. Tá rolando, então, vamos contar os bastidores, que são mais gostosos ainda, até porque tem cardápio à mesa, tá rolando jantar, então, exatamente agora, ou acabou de rolar, né, das tratativas. E a gente também, a gente viu ali os rostos, né? Quando a gente fala do que seria, então, essa super bancada, também poderia ser uma salvaguarda, Caia, ou uma quarentena, algo do tipo aí para Ciro Nogueira. Não tem como não pensar também, claro, se essa fusão acontecer e se for nos termos em que ela está se colocando. Isso tem que ser discutido, sem dúvida. Isso, sim, claramente. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente falou da Câmara, né? O candidato à reeleição, todo mundo já sabe que o Arthur Lira é candidato à reeleição, seria o candidato a presidente da Câmara pelo União, né? Que é esse nome que está na mesa por hora, pode ser outro nome se isso tudo vingar, mas seria na Câmara o Arthur Lira e no Senado seria o Davi Alcolumbre, que é hoje do União Brasil e voltaria, foi presidente do Senado já em 2019 e 2020 e voltaria, seria o indicado pelo partido para ser o presidente do Senado. Eles projetam nas conversas, se eles projetam 115 para a Câmara, eles têm projetado até 30 senadores no Senado. É um número grande, faz muito tempo, não me lembro se desde a redemocratização teve algum partido que teve 30 senadores. Mas por que eles colocam isso? Não quer dizer que esses 30 serão eleitos neste domingo. É que no Senado não segue uma regra de fidelidade partidária, né? Os senadores podem migrar, fazer uma migração partidária. E já tem também muita conversa em andamento para atrair senadores já com mandato, que não disputam a eleição neste domingo, para se filiar ao que seria União. Eles também, um outro bastidor, eles querem usar essa expertise da fusão DEM-PSL, que virou União Brasil, neste caso. Então, sim, os planos, isso aqui tudo é conversa, Mona Lisa. Que está rolando agora. Exatamente, eu vou dar esse bastidor também. Maravilhoso. É de que em até 30 dias depois do segundo turno,
esse partido fique de pé. Neste momento, agora, sexta-feira, 9h15, em princípio, estão conversando lá em Maceió, Arthur Lira e o Rueda, né? Estão jantando em um hotel em Maceió justamente para avançar nessas conversas. Você me perguntou sobre Ciro Nogueira, é uma dúvida, né? Porque se o Bolsonaro for reeleito, Ciro Nogueira muito provavelmente fica onde está. Sim. Se o Lula for eleito, o Ciro Nogueira vai conseguir, se esse projeto todo der certo, se manter, de certa maneira, numa base aliada. Tem essa percepção de que se esse partido sair, se o Lula for eleito, eles viram base, não tão automaticamente, claro que depende de uma negociação, claro, do apoio do Palácio do Planalto ao Arthur Lira e ao Davi Alcolumbre para o comando do Congresso, mas a ideia, sim, claro, é ser base, mesmo porque o presidente eleito precisará desse partido como base aliada. Para o Ciro Nogueira, tem muita questão aí em jogo. Supondo-se que o Lula, o que eu ouvi de que algumas conversas ele teria interesse, talvez, em fazer uma quarentena até no exterior e depois retornar, porque sairia de um governo muito marcado como o principal ministro desse governo, que se perder a eleição e assumir o Lula precisaria dar um tempo e ele teria já manifestado a interlocutores essa possibilidade de ir ao exterior, ficar um tempo no exterior para depois voltar, mas se voltar e se der certo esse projeto, volta com um grande partido, com o maior partido do Congresso Nacional da próxima legislatura. Pois é, a gente falou agora há pouquinho da importância, né, do voto, olhando para o parlamento, o legislativo, os movimentos estão acontecendo. Na verdade, eles não pararam, né? A gente fica olhando mais, às vezes, para a declaração de um presidente, para a pesquisa, para presidente, governador. Gente, as tratativas no parlamento estão intensas, intensivíssimas com essa apuração do Caio Junqueira, então, mostrando bem para a gente o que está rolando agora, então, às 9h17. O jantar para tentar costurar, amarrar o que seria a fusão, então, o resultado de uma super bancada no Congresso Nacional. Obrigada, Caio. Parabéns pela apuração.